Preciso te atualizar também sobre o fundo de Cotia, aprovado de forma unânime dentro do São Paulo. As últimas de mercado, bastidores, finanças, os maiores salários entre técnicos de futebol no Brasil e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre os maiores salários envolvendo os técnicos de futebol no país. E essa observação, esse ranking é importante a partir da chegada de Jorge Sampaoli, que vai receber livre de impostos no Galo, 1.400.000 por mês. Com todas as tributações, dá para dizer que o custo do Sampaoli vai girar na casa de 1.900.000. E eu vou usar esse valor cheio, porque todos os outros casos que eu vou citar também são de salários com impostos. Hoje o técnico mais bem pago no futebol brasileiro é Carlo Ancelotti, o comandante da CBF, ganha 5 milhões de reais por mês. Na sequência, Abel Ferreira, no Palmeiras, 3 milhões de reais mensais. Dorival Júnior aparece em terceiro com 2 milhões por mês. Jorge Sampaoli será o quarto técnico mais caro do país, 1.900.000 mensais. Importante contar que o Sampaoli chega para ganhar praticamente o dobro na comparação com o Cuca. O técnico demitido na semana passada tinha direito a 1 milhão de reais mês. Leonardo Jardim e Renato Gaúcho estão empatados com 1,5 milhão de reais cada. Leonardo Jardim no Cruzeiro, Renato Gaúcho no Fluminense. O Vojvoda aparece logo na sequência com 1.400.000 por mês no Santos. Rogério Ceni ganha 1.200.000 por mês no Bahia, enquanto Hernan Crespo no São Paulo e Fernando Diniz no Vasco recebem 1.100.000 reais por mês cada. Esses são os treinadores em atividade no Brasil com vencimentos acima de 1 milhão de reais mês. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer qual desses salários te parece mais estranho e qual o melhor custo-benefício. Por favor, registre a sua opinião. Combinado? No São Paulo, o Conselho de Administração do Tricolor aprovou por unanimidade a criação do Fundo de Cotia, que trata-se de um fundo de investimento em participações. A ideia é alcançar até 350 milhões de reais com a Galápagos e com Evangelos Marinax, para que o São Paulo vá buscar os melhores atletas de categoria de base da América do Sul, para ter a melhor base do futebol brasileiro e, por consequência, se tornar o clube que mais vende jogadores para o exterior. A ideia do Palmeiras é fazer o que a ideia do São Paulo é fazer o que o Palmeiras faz com o João Paulo Sampaio. O Tricolor alegava que não tinha dinheiro para, por exemplo, contratar o Sub-15 do Independente Del Valle, que surgia como um grande craque, ou então o Sub-17 do Tajeres, que era super elogiado pela imprensa. A partir desse aporte de até 350 milhões de reais, São Paulo se entende com condições de contratar os melhores jogadores Sub-20 do continente, torná-los ainda melhores na base para que, quando promovidos ao time principal, se valorizem e rendam bastante grana. Dos 350 milhões que o São Paulo pretende arrecadar com esse fundo, 200 milhões estão garantidos com o fundo Galápagos. Agora resta que o Evangelos Marinax cumpra um memorando de entendimentos e aporte o restante do dinheiro, o que vai lhe garantir uma série de vantagens. Só para completar, depois da aprovação do Conselho de Administração, o São Paulo vota no mês de setembro essa criação desse fundo no Conselho Deliberativo. A tendência é que seja aprovado e, a partir daí, ainda em 2025, Cotia deve começar a mudar e se transformar. Só para completar em relação ao São Paulo, registrar que Rigoni está cadastrado, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário, ou seja, está à disposição do técnico Hernan Crespo para a próxima partida. Contar ainda que o lateral esquerdo Patrick está sendo emprestado por um clube do Chipre, negócio de 200 mil euros ou 1.200.000 reais pelo empréstimo. Se esse time do Chipre quiser comprá-lo, vai precisar desembolsar 2 milhões de euros ou 12.600.000 reais por 50% dos direitos econômicos. Acabou que, coisa, sei lá, de 40 minutos depois, meia hora depois, veio a informação via WhatsApp, a pessoa do São Paulo me procurando para falar: Nicola, não vai rolar mesmo? O Al Hilal fez uma série de exigências e melou o acordo. Deixa eu contar um pouquinho dos bastidores. O São Paulo, buscando um centroavante, pensou no Marcos Leonardo e foi avisado que o Marcos Leonardo era São Paulino na infância. São Paulo entra em contato com o Marcos Leonardo e ele se anima com a ideia porque ele sabia que não jogaria no Al Hilal, beleza? A partir daí começaram as negociações com o Al Hilal. Primeira pedida do São Paulo, empréstimo gratuito com o time saudita ajudando com a maior parte dos salários. Ele ganha por mês lá na Arábia Saudita 2.700.000. O Al Hilal disse: esquece, nessas condições não há negócio.
Aí o pessoal de São Paulo procurou o Marcos Leonardo e falou, a gente queria muito te contratar, mas não vai ser possível, não temos condição. Aí o Marcos Leonardo falou, mas o que está pegando? Os caras querem uma compensação financeira e querem que a gente ajude com os salários. O Marcos Leonardo estava tão afim de jogar no São Paulo que falou assim, vamos fazer o seguinte, eu abro mão dos meus salários na Arábia Saudita, tá? E aí a gente se acerta para vocês pagarem um salário que vocês consigam para mim. São Paulo procurou o Al Hilal e falou, vocês vão garantir uma economia aí de 2 milhões e 700 mil por mês, vezes 4, número de meses que restam até o fim da temporada, vocês topam fazer acordo com a gente nessas condições? Aí o pessoal do Al Hilal respondeu ontem à noite, bom, já que o Marcos Leonardo topa abrir mão do salário, e vocês não vão precisar bancar o salário astronômico, vocês paguem para a gente uma compensação financeira. E aí, diante desse descompasso, dessa dificuldade, São Paulo e Al Hilal, às 10h15 da noite de ontem, decidiram colocar um ponto final na negociação. Agora vai. Posso assegurar para vocês que o vazamento da notícia de que o Marcos Leonardo estava a fim de jogar no São Paulo e já havia se acertado com o Tricolor, e essa notícia foi publicada primeiro pelo André Hernan, gerou um enorme desconforto no negócio. Ela atrapalhou demais a negociação, e a culpa, obviamente, não é do André Hernan, o jornalista está aqui para informar. O que o São Paulo tenta é descobrir quem vazou para o André Hernan, tá? Porque essa pessoa do São Paulo que fez o vazamento da notícia jogou contra o próprio clube. E a suspeita hoje recai sobre os ombros de Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol de São Paulo. O único a falar de forma aberta sobre essa suspeita foi o Baby, o presidente da torcida organizada independente, a maior uniformizada do São Paulo. Ele fez uma postagem criticando esse vazamento contínuo de notícias no São Paulo que atrapalham o Tricolor, e ele termina nessa postagem de um texto longo falando em farofa, enfim, que é como se referem ao Carlos Belmonte de forma irônica, o boca de farofa, tá? Dentro do Morumbi, entre os dirigentes do São Paulo também existe a desconfiança de que foi o Carlos Belmonte quem passou a informação. De qualquer forma, Marcos Leonardo não será contratado, a janela de inscrições para o Marcos Leonardo terminou porque ele está empregado, ele não pode ser registrado. Hoje o Edson Pinheiro, que é meu parceiro, torcedor fanático do São Paulo, me procura e falou, Nicola, mas se o Marcos Leonardo rescindir o contrato com o Al Hilal, ele não pode ser contratado? A resposta é não. Só podem ser contratados jogadores desempregados que já estavam nessa condição no dia do fechamento da janela de inscrições. Ou seja, você só pode contratar jogador de graça, livre, desempregado, desde que ele já tivesse desempregado nessa terça-feira, tá? Então essa é a realidade. O que o São Paulo projeta em relação ao Marcos Leonardo? Como ele quer muito jogar no São Paulo, e o Marcos Leonardo cogita aí a FIFA para rescindir o contrato de forma unilateral com o Al Hilal, alegando que o Al Hilal vai impedi-lo de trabalhar ao não registrá-lo no Campeonato Saudita, e isso vai ser confirmado no dia 14, existe essa chance de o Marcos Leonardo recorrer à justiça e pedir a quebra do contrato. Diante disso, com a quebra do contrato e livre no mercado, aí o Marcos Leonardo poderia ser opção para o São Paulo para 2026. Tudo muito distante, tudo muito longe, mas é uma possibilidade, tá bom? Registrar o Alan Santana, que já era membro do canal e acaba de renovar a sua membritude. Deixa eu pegar outras participações da galerinha por aqui. Não esqueçam de mandar chat e superchat, tá? Estamos ao vivo para melhor responder as perguntas de vocês. O Anderson Henrique, boa noite, Nicola. Como o Marinacks vai investir no São Paulo, sendo que saiu uma notícia do Medeiros dizendo que o Textor avançou com o Marinacks para a recompra do Botafogo. Vamos lá. São parcerias distintas, né? O Marinacks tem a possibilidade de aportar dinheiro no fundo que vai tratar de Cotia. E aí até tem uma informação importante, nessa segunda-feira, o Conselho de Administração do São Paulo aprovou por unanimidade a criação de um fundo que vai aportar até 350 milhões de reais para a contratação de atletas em Cotia. A Galápagos vai aportar 200 milhões de reais e a expectativa de que o Marinacks aporte mais 150. Se o Marinacks não aportar, São Paulo vai buscar outros investidores dispostos a participar. Sobre o Textor continua dando as caras e mandando no Botafogo, apesar de não ter conseguido a recompra do clube. Há uma decisão judicial que ampara o Textor para que ele continue sendo o manda-chuva. Em paralelo a isso, o Textor segue buscando parceiros interessados em ajudá-lo na recompra da SAF do Botafogo. Ele não tem dinheiro e ele está precisando recorrer a empréstimos. Enquanto isso, o Marinacks e Textor seguem fazendo uma série de negócios, entre eles a compra por parte do Forest do Cuiabano, operação barata de 6 milhões de euros.
ele foi comprado e foi emprestado ao Botafogo, mais um dos vários negócios estranhos entre o magnata grego e o dono da SAF botafoguense. O Tomás Silva, boa noite, Nicola. Uma coisa que eu não entendo sobre esses 350 milhões de Cotia é, após 5 anos, um novo aporte será feito ou o São Paulo poderá recomprar seu percentual? Não tem percentual. Aquela ideia de SAF não existe mais, tá? Lá atrás, o São Paulo discutiu a possibilidade da criação de uma SAF que repassaria 35% das ações para o Marinax. Isso não existe mais. A SAF não seria aprovada dentro do Conselho Deliberativo. O São Paulo, em Cotia, vai ter um fundo que vai captar até 350 milhões de reais e esse dinheiro vai ser utilizado para a contratação de atletas. Como é que você devolve esse dinheiro para o fundo? Os caras passam a ter percentuais em vendas de atletas, tá bom? Fala, rapaziada, beleza? Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do São Paulo. Informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada, não perder nenhum conteúdo. Chega deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações no maior clube do Brasil. A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo que você já tá ligado, não pode perder nada. Combinado? Um grande abraço no seu coração, me segue pra mais naquele pique, naquele ritmo. Até o próximo vídeo, fui.